Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para compartilhar com vocês um conceito de filósofo que nos é apresentado pelo filósofo alemão Nietzsche, nesta obra aqui, mais precisamente no prólogo desta sua obra contra Wagner, uma crítica ferrenha e acre, que ácida inclusive, que Nietzsche faz a Wagner. Ele que um dia admirou o grande operista alemão Richard Wagner, neste momento já rompida sua relação com Wagner, lhe faz uma grande crítica. Aqui no prólogo desta obra, Nietzsche traz-nos uma definição de filósofo que eu quero compartilhar com vocês, uma definição muito sugestiva. Mas antes disso, eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, nos ajudar na divulgação deste espaço, este que é um espaço por meio do qual nós compartilhamos, nós publicamos, por assim dizer, conhecimento. Portanto, nos ajude na divulgação deste espaço e compartilhe com outras pessoas. Bem, no prólogo desta obra escrita por Nietzsche, encontramos um conceito de filósofo extremamente curioso, né? Neste prólogo, Nietzsche reconhece que todo filósofo é, de algum modo, filho de seu tempo, porque ele traz em si o sinal, os vestígios de seu tempo. Entretanto, o filósofo, o autêntico filósofo, estabelece com seu tempo uma relação, diríamos, conflituosa ou até mesmo dialética e, por favor, não entendamos aqui a dialética no sentido hegeliano, não é disso que se trata, mas o filósofo, embora seja filho de seu tempo, ele deve superá-lo, ele deve transcendê-lo, ele deve ir para além, ou pelo menos viver numa dimensão de existência, viver numa dimensão existencial que o coloque, que o situe para além de seu tempo. Ora, Nietzsche, no prólogo desta obra, vai dizer o que deve desejar, em primeiro e último lugar, o filósofo. O filósofo, uma pergunta, uma interrogação, o que o filósofo deve desejar? Em primeiro e último lugar, o que deve ser o alfa e o ômega da existência do filósofo, e eu me refiro aqui a essa expressão alfa e ômega, que é uma expressão presente no Apocalipse, de forma bastante pertinente, porque Nietzsche era um conhecedor do Novo Testamento, era um filólogo muito versado em grego do Novo Testamento, né? Em grego neotestamentário, um homem que, embora tivesse uma relação conflituosa com o cristianismo, estudou a fundo o Novo Testamento e o estudou e o lia em grego. E o filósofo deve desejar, deve fazer do seu alfa e do seu ômega o superar em si mesmo o seu tempo, tornando-se atemporal. Vejam, por meio deste objetivo
que Nietzsche estabelece para o filósofo, nós encontramos aqui já um conceito de filósofo. Quem é o filósofo para Nietzsche? Para Nietzsche, o filósofo é um indivíduo atemporal, ou seja, ele está inserido num tempo histórico, ele está inserido num mundo concreto, ele está inserido num contexto político, econômico, social, porém, ele em si mesmo já transcendeu tudo isto. Ele já está vivendo numa perspectiva muito além. Ele está olhando tudo a partir de a partir de uma certa altura ou estatura intelectual que lhe permite não ser levado por aquilo que é temporal, por aquilo que faz parte do seu contexto. E qual o aspecto do contexto histórico que mais incomoda Nietzsche e que o filósofo deve procurar superar? Ora, o aspecto do contexto histórico que mais incomoda Nietzsche é aquilo que, neste contexto, implica numa decadência. E aqui, né, e no caso Wagner, Nietzsche faz questão de usar o termo decadência em francês, né, a décadence. Ora, o filósofo deve superar a decadência de seu tempo, a decadência do seu tempo, do seu contexto histórico, político, econômico e social, porque a decadência é aquilo que adoece o espírito, adoece o intelecto, adoece os sentidos. O filósofo deve desejar, buscar, atingir, alcançar o atemporal, que é justamente o nível ou plano desejado que lhe permite viver para além da decadência do mundo, para além daquilo que no mundo implica em temporalidade corruptível, temporalidade degenerativa, temporalidade que a pequena, medíocre, diminui o indivíduo, diminui o homem. Ora, diante da decadência, diante daquilo que é de mais ralo no mundo, o filósofo tem que se comportar, tem que buscar o distanciamento, que é o distanciamento de Zaratustra, o distanciamento daquele que vive na montanha. Né? E esse termo é um termo muito caro à filosofia nietzschiana. Ora, o espelho do filósofo, e Zaratustra é o filósofo ideal nietzschiano. Ora, o espelho do filósofo deve ser este Zaratustra que vive distante, alheio, que vive no alto de uma colina, de uma montanha, de onde ele possui uma visão privilegiada, porque ele vê a totalidade da realidade. Vejam, o estar no alto do monte, para Nietzsche, significa enxergar as coisas em sua totalidade, em toda a sua abrangência, em toda a sua plenitude. Este é o lugar. Não se trata aqui de uma alienação no sentido marxista, não se trata aqui de uma indiferença em relação ao mundo e os seus problemas, até porque aqui Nietzsche está enfrentando os problemas de seu mundo via Wagner, né? Ele está enfrentando, ele está estabelecendo uma relação
crítica com a modernidade encarnada aqui na música de Richard Wagner. E aqui nós não temos tempo para falar da problemática nietzschiana acerca da música, da arte, da estética de Wagner. Talvez numa outra ocasião nós possamos fazer isso, mas vejam, Nietzsche tem consciência, tem a consciência, tem o conhecimento da modernidade na qual ele está inserido, com todas as suas contradições, com todas as suas mesquinharias, com todas as suas pequenezas, e ele se insurge contra tudo isso, não querendo viver isso, ser tão pequeno quanto, ser tão medíocre quanto, ser tão caricatural, raso, ralo, quanto ele, embora seja um filho de seu tempo, ele já se tornou um indivíduo atemporal. E esta noção, este conceito de atemporalidade em Nietzsche é-nos bastante sugestivo. Por quê? Porque ele nos propõe também uma relação com o mundo que instiga o indivíduo a buscar aquilo que é mais elevado, aquilo que é mais sublime, aquilo que é o contrário da decadência, é o contrário do regresso, é o contrário dos falsos moralismos. Vejam, Nietzsche sempre muito atual. Nietzsche sempre, em Nietzsche sempre há algo que nós encontramos e que fala fundo ao nosso tempo, porque também vivemos num contexto extremamente marcado por decadências, né? Nós vemos a decadência na política, a decadência na economia, a decadência na religião, a decadência na sociedade, a decadência em diversos aspectos, e Nietzsche nos convida a nos tornarmos atemporais à medida em que nós consigamos superar as decadências de nosso tempo. E elas são muitas, estão em todas as áreas. Ora, Nietzsche aqui nos convida a nos tornarmos indivíduos atemporais. De que forma? Para sermos um pouco mais concretos, mais práticos, superando as nossas decadências, ou as decadências, melhor dizendo, as decadências que fazem parte do nosso mundo, superando a decadência da extrema-direita, que é um evento muito presente em nosso mundo e que parece irá permanecer aí por um bom tempo. Ora, nós devemos, acatando essas recomendações de Nietzsche, nos tornarmos atemporais por termos superado essa extrema-direita, por termos superado os negacionistas, por termos superado os terraplanistas, por termos superado, enfim, o conservadorismo, o regresso, o obscurantismo, tudo isso, essa visão de mundo extremamente caricatural, essa visão de mundo rala, essa visão de mundo marcada por aquilo que é supérfluo, por aquilo que é fugaz, por aquilo que não tem núcleo, não tem consistência, enfim. Eis aí uma sugestão nietzschiana que nos parece bastante pertinente. Portanto, procuremos ser, de algum modo, indivíduos atemporais, superando todas as decadências que fazem parte do nosso tempo. Elas são muitas, eu mencionei
apenas algumas. Vocês as conhecem também. Portanto, vivamos uma vida para além de tudo isso, buscando enxergar o mundo, a realidade, na sua totalidade, identificando as suas contradições, identificando os seus problemas, a sua decadência e superando tudo isso. Um grande abraço, até a próxima. Não se esqueça de divulgar o nosso espaço, deixar aí um joinha e em breve nós nos encontraremos aqui novamente. Forte abraço e até a próxima.